Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para mais um Projeto Ana. Muito obrigado pela sua presença, que Deus continue abençoando a sua vida. Nós estamos hoje reunidos aqui para aqueles que estão ouvindo a gente pela primeira vez, estão vendo a gente pela primeira vez. Projeto Ana, daqui da igreja de Caiapônia. Cantai ao Senhor um cântico novo. Vamos entoar juntos esse cântico? Cantai ao Senhor, Salmo 96. Ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações Intercedemos pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos que têm necessidade de uma oração especial do Senhor. Mas que toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus pela vida dessas pessoas. Hoje nós vamos interceder nesse instante, intercedermos por aquelas pessoas que precisam dessa bênção especial. Talvez você não passou o seu pedido de oração, mas você tem no seu coração alguém que esteja precisando de uma oração especial do Senhor, de uma unção especial do nosso Deus. Nós temos alguns pedidos que chegaram até nós. Vamos estar orando pela família do seu Ademar, daqui da cidade, que faleceu. Vamos estar orando também pela família da nossa irmã Marta, que perdeu a sua cunhada, a Mara, que estava num tratamento de câncer,
mas ela infelizmente não conseguiu, né, todo o tratamento até o final e faleceu. Vamos estar orando pelos seus filhos, pelo seu esposo que ficaram, porque o Senhor conforte e console os corações. Eu estava falando que, principalmente hoje, né, na época em que nós estamos vivendo, nós perdermos alguém da nossa família é um momento muito mais triste ainda. Porque quando nós perdemos alguém que nós amamos, a presença dos amigos, dos parentes, né, nos dá um conforto, nos dá um revigor, né? E nesses momentos que nós estamos vivendo, nós não conseguimos, né, ter esse conforto, ter esse vigor dessas pessoas junto conosco, né? Em alguns momentos, como a nossa irmã Marta estava compartilhando comigo hoje, né, são somente 2 horas, né, para fazer ali o velório. Então é muito complicado não poder dar um abraço numa pessoa que perdeu alguém. Então, muito mais, né, nos nossos dias de hoje, esses nossos amigos, nossos irmãos precisam da nossa intercessão e da nossa oração. Nós também recebemos um pedido de oração da nossa irmã Dalva, né? A sua filha Daniela, que trabalha lá em Mineiros, numa loja. Algumas pessoas de lá da loja, né, pegaram o Covid, e a Dalva pediu para que nós estivéssemos orando, para que Deus enviasse a sua proteção, né, sobre a vida da filha dela, da Daniela, e também dos demais funcionários, né, que alguns funcionários lá da loja já foram acometidos, né, então ela pediu que a gente estivesse orando, pedindo pelos funcionários de lá da loja e também pela vida da Daniela. E muitos outros irmãos que nós conhecemos, que nós sabemos que estão precisando, né, das nossas orações e desse momento especial de intercessão do Senhor. Aqueles que estão precisando de uma vaga para uma cirurgia, aqueles que estão precisando de um tratamento e não tá conseguindo, né, por conta de todas essas dificuldades que nós temos enfrentado nos nossos dias. Eu convido você agora então a abaixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos para nós orarmos. O pastor Mauro vai estar fazendo essa oração e intercedendo a Deus pela vida destas pessoas. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos a vida dessas pessoas nas Tuas mãos e suplicamos em nome de Jesus que o Senhor venha estar operando nessas vidas. Sim, a Deus. Deus, vivemos uma época de muita enfermidade, uma época em que nós temos passado por grandes apuros, mas nós suplicamos em nome de Jesus que venha nos acudir, Pai. Sim, Deus. Essa família enlutada, essas famílias enlutadas que foram citadas, Tu possa estar tendo misericórdia dessas famílias, consolando, Senhor. Porque vivemos uma época muito dura. Senhor, proteja a Tua igreja. Proteja, Senhor Deus, e nos ajude a tomar as decisões certas para estar tendo os cuidados devidos, Senhor Deus, e a gente está sendo, Senhor Deus, livres desse mal. Nós imploramos, Senhor, as Suas bênçãos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Tem um ditado popular que diz que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Você concorda com isso? Eu não concordo muito não com esse ditado. E a leitura que nós vamos estar falando hoje fala a respeito de conselhos, né? A palavra de Deus diz que a pessoa que recebe o bom conselho, ela consegue fazer as coisas melhores e com mais vitória, né? Tito diz que a mulher de mais idade, mais experiente, deve servir como conselheira das mais novas. Você tem recebido conselho de quem? De quem você tem escutado os conselhos e seguidos? Ontem, através do pastor Rogério, nós ouvimos, né, o fato de você tomar cuidado, né, e não seguir a multidões, porque para onde essa multidão está te levando? Muitas das vezes nós estamos seguindo a multidão errada. E hoje a gente vai estar falando mais ou menos isso, mais a respeito do conselho. Quem tem sido o seu conselheiro? De quem você tem buscado conselho? E nós vamos ver a história de um jovem, né? De um jovem da palavra de Deus, que era filho do homem mais sábio que nós já conhecemos. Filho de Salomão.
Nós vamos ver o que aconteceu com Roboão. E essa história está em 1 Reis, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 5 e depois o 12 e o 14. 1 Reis, capítulo 12, do 1 ao 5. Presta atenção. Foi Roboão a Siquém, porque todo o Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Roboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e donde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel até Roboão, e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhe respondeu: ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Verso 12. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão, como o rei lhe ordenara, dizendo: voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezou o conselho que os anciãos lhe havia dado. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigareis com escorpiões. Depois, se você tiver um tempinho e quiser ler todo esse trecho, você vai ver ali que Roboão, a princípio, fez uma coisa boa, mas depois acabou mudando, e por isso o reino dele foi dividido. Seu pai Salomão havia morrido e o reino agora era a sua responsabilidade. Já na sua coração, então, vem o povo e roga e pede o quê? Diminua a carga do nosso trabalho. Roboão, então, pede 3 dias para responder, como nós lemos no texto. No entanto, a sua primeira atitude foi certa. Ele pediu que as autoridades que serviam ao seu pai o orientassem, mas não lhe deu ouvidos. E solicitou então aos seus amigos de infância que também o aconselhassem. Roboão não estava aberto a recomendações que não refletiam seu próprio pensamento e vontade. Além disso, não considerou quem estava dando os conselhos. Ele tinha as sugestões de jovens que cresceram com ele e provavelmente nunca haviam sido seus líderes. Nem sequer tinham tanta vivência e maturidade. Dispunha também das propostas dos líderes que acompanharam a bem-sucedida administração de seu pai, o homem mais sábio da época. Estava claro qual era o melhor conselho, mas o jovem rei ouve apenas seus amigos e, como consequência, o reino acaba dividido. Assim como Roboão, enfrentamos inúmeras situações no dia a dia em que não sabemos exatamente como agir. E assim como ele, podemos e devemos buscar conselhos com outras pessoas. No entanto, é fundamental saber a quem dar ouvidos para sermos bem-sucedidos. Por exemplo, se você enfrenta problemas financeiros, não faz sentido pedir ajuda a alguém que está afundado em dívidas, que se acumulam cada vez mais. Consulte pessoas que realmente possam ajudá-lo. E se cabe um último conselho, procure andar com Jesus,
o maravilhoso conselheiro. Jesus mesmo nos indicou qual é o verdadeiro conselheiro. Nós vemos em Êxodo o relato de Moisés. Moisés ouviu o conselho de seu sogro e ele seguiu à risca o que o seu sogro lhe dizia, quando o povo vinha para lhe dar conselho. E um dos principais conselhos que o seu sogro disse para ele foi para falar para o povo temer a Deus, obedecer a Deus, porque temor do Senhor significa isso, obediência, respeito à autoridade do Senhor. E Moisés seguiu à risca o conselho do seu sogro, e ele foi muito bem sucedido em tudo que ele fez, como é conhecida a história de Moisés. E Jesus, em João capítulo 16, o verso 13, nos orienta qual é o verdadeiro conselheiro. Eu vou ler, vocês me acompanhem aí na leitura, quem tem sua Bíblia, quem não tem, ouça o que diz a palavra de Deus. João, capítulo 16, o verso de número 13, que diz o seguinte: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Busque o conselho do Espírito Santo do Senhor. Ele até nos orienta a qual conselho devemos seguir. Tem um outro ditado popular que diz o seguinte: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Essa é a pessoa que você nunca deve seguir o conselho, porque nós temos que seguir o conselho daqueles que agem de acordo com aquilo que falam, que as suas atitudes sejam o reflexo das suas palavras ou vice-versa, que as suas atitudes sejam reflexo de suas palavras, ou que as suas palavras se reflitam nas suas atitudes. De quem você está buscando conselho? Você está buscando conselho na pessoa certa? Naquela que realmente tem algo de bom para passar para a sua vida? Ou você vai se aconselhar com pessoas que realmente não merecem tanta confiança assim? Roboão buscou o conselho dos mais experientes, mas ele resolveu atender ao conselho daqueles que faziam a mesma coisa que eles, daqueles que não tinham experiência em nada. E ele foi muito mal sucedido, mas para frente o seu reino dividido, porque ele não seguiu o conselho dos anciões, dos mais experientes, daqueles que estavam realmente sendo orientados por Deus. De quem você está seguindo o conselho? Que o Espírito Santo revele a você quem você deve seguir, quem você deve receber os seus conselhos. Nós vamos nesse instante agora estar orando e intercedendo pelos nossos filhos, que esse é o principal, objetivo desse nosso encontro do Projeto AMA. É nós estarmos orando pela vida das famílias e orando pela vida dos nossos filhos. Coloque a sua vida nas mãos de Deus, para que você possa ser um bom conselheiro dos seus filhos. E coloque os seus filhos na mão de Deus, para que eles busquem sempre os melhores conselhos. Que Deus possa estar orientando as nossas vidas. Nós vamos estar orando neste momento. E eu peço a você que acompanhe a oração da missionária Silvana, minha nora, ela vai estar orando, intercedendo a Deus pelos nossos filhos. E nós vamos acompanhar a oração dela nesse instante. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Se você está aí com seu filho, se você está aí com seu esposo, com a sua esposa, com a sua família, é momento de nós nos unirmos agora em oração e intercedermos pela nossa família e intercedermos pelos nossos filhos. Abaixe sua cabeça, vamos orar?
Senhor, nosso Deus e Pai, nós pedimos ao Senhor que esteja abençoando essa reunião. Sim. Ó Deus, abençoando este momento de oração, de intercessão, ó Deus, pelos filhos. Os filhos do Projeto Ano, ó Pai, de todas as irmãs envolvidas, de todas as mães, ó Pai, que clamam por seus filhos, que o Senhor esteja dando sabedoria para cada uma e que esteja assim abençoando os filhos, que eles sejam obedientes, que eles sejam, ó Deus, honra na presença das suas mães, das suas famílias, ó Pai, e resgata aqueles filhos, ó Pai, que estão longe do Senhor, resgata aqueles filhos, ó Deus, que não têm honrado seus pais, não têm honrado suas mães, mas estão, ó Deus, enveredando, ó Deus, por vícios, por caminhos, ó Deus, tortuosos, ó Pai, mas que eles, assim, ó Deus, sejam chamados para Ti, para a salvação, e que venham, ó Deus, a servir ao Senhor, ó Pai. São tantos filhos desgarrados, são tantos filhos, ó Deus, por caminhos tortuosos que precisam da sua salvação e que a gente, ó Deus, se motiva a estar orando por esses filhos, ó Deus. Filhos que estão sofrendo, ó Deus, qualquer tipo de maltrato, ó Pai, de abuso, que o Senhor também cuide desses, ó Pai. Nós, como mães intercessoras, possamos, ó Deus, estar orando por esses também, ó Deus, que em seus lares, ó Pai, tem sofrido tortura, sofrido abusos, ó Pai, mas que o Senhor, ó Deus, os resgate para o reino do Teu amor e, ó Deus, o Senhor trate, ó Deus, a alma de cada filho, ó Deus, cada filho que a gente pensa e lembra neste momento, que são muitos, ó Deus, que precisam da Tua presença, precisam ouvir o Seu chamado, ó Pai. E conserva aqueles filhos que estão na igreja, que estão servindo ao Senhor, que eles continuem, a Deus, a Te servir, a demonstrar amor pelo Senhor. Para a Tua honra, para a Tua glória que nós oramos por esse projeto, que está sempre engajado em oração, e que tem lembrado de filhos, ó Deus, espalhados pelo Brasil, ó Pai. Que o Senhor continue a abençoar esse projeto, essas irmãs, ó Deus, que se levantam para interceder, não somente para os filhos delas, mas também para os filhos de outros, ó Pai. Que possamos ser assim, orar um pelas outras, orar pelos filhos, que são herança do Senhor na vida do cristão. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Amém e amém. Nós vamos encerrar agora, e eu vou encerrar com um conselho. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios 15, 22. Conselho é bom e a gente tem que dar de graça. Presta atenção de quem você recebe o conselho. Que Deus abençoe, um grande beijo para vocês e na próxima semana, estaremos de volta aí. Deus abençoe. Beijo.